Está chegando a hora de escolher os representantes políticos da sua cidade. Durante toda a campanha, os programas na televisão e no rádio apresentaram propostas de quem quer se tornar prefeito ou virar vereador. Mas apesar da importância desses políticos, muita gente não sabe o que é tarefa de um ou tarefa do outro. O excesso de informação e a falta de politização acabam confundindo a cabeça dos eleitores. Por isso, o Tela 1 Eleições de hoje vai esclarecer para você as funções do prefeito e dos vereadores. E quem está aqui no estúdio para participar da nossa conversa sobre os trabalhos dos vereadores e dos prefeitos é o cientista político Pedro Medeiros. Seja bem-vindo, Pedro. Bem-vindo. Obrigado. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, vamos dar uma olhada num hábito que os políticos aqui do Brasil têm que pode ser encarado como uma estratégia para conseguir votos. É a mania dos candidatos a vereador utilizarem os apelidos para fazer as suas campanhas. Apesar de engraçados, eles podem fazer com que o eleitor não perceba a importância do trabalho desenvolvido na Câmara Municipal. Sou a pequena manteiguinha e na Câmara vou botar para derreter. Vou provar para a senhora e para o senhor que para ajudar o povo não precisa ser doutor. O uso de apelidos durante as campanhas eleitorais se tornou uma prática comum no Brasil. Nessas eleições municipais, 40% dos candidatos ao cargo de vereador em Curitiba usam um nome de urna diferente do nome completo. São vários professores, doutores, policiais e porteiros que usam até as profissões para se aproximar da população. Mas será que esses apelidos ajudam na hora de conquistar o eleitorado? Ajuda, né? Ainda mais se for engraçado. Aí não tem como a pessoa esquecer, né? Acredito que sim. E por quê? Porque às vezes, sei lá, por ouvir demais e ser mesmo engraçado, né? Pelo pessoal ouvir mais, no caso, eles destacam aquelas pessoas, entendeu? Por causa desses nomes que ficam na cabeça, não é difícil encontrar eleitores que passam a considerar a política uma brincadeira. E o pior, muitos nem sabem o que um vereador deve fazer depois de eleito. Você sabe qual que é a função do vereador? A função do vereador é exercer as regras, é isso? Pra dar... Ai, olha, difícil, hein? Não faço a mínima ideia, de verdade. A função dos vereadores é ligar a prefeitura à população. Eles fazem parte do Poder Legislativo e nas sessões plenárias, aqui na Câmara Municipal, votam os projetos de lei que vão beneficiar os cidadãos. E apesar dos apelidos engraçados, a função deles é muito séria. O papel dele é para a integração da sociedade, é para a cidade. Embora ele tenha, por exemplo, um vereador, tenha a função de atender às necessidades da sua comunidade, do seu bairro, da sua região, mas aquela região é parte integrante do todo. A política é uma coisa séria. Lidar com as pessoas, o futuro das pessoas, o futuro da nação, a identidade, a construção histórica, lidar justamente com tudo isso que nós temos, que forma todo um Estado, que é uma conquista ao longo de muitos anos, não pode estar na mão de pessoas irresponsáveis ou incompetentes. Então, Pedro, pelo que a gente andou analisando aqui com o VT, né, as pessoas acabam escolhendo o candidato em função de um nome engraçado ou até por ele ser representante, de repente, do seu bairro, alguma coisa assim. Mas acho que a gente tem que explicar, primeiramente, como é que o vereador ele chega à Câmara de Vereadores, né? Ao contrário do que se pensa, não é o vereador mais votado, o candidato mais votado, o vereador que chega, de fato, à Câmara dos Vereadores, né? Porque nós temos 3 sistemas eleitorais vigentes no Brasil. A gente tem um sistema majoritário de 2 turnos, que, enfim, dá lugar ao cargo de governador, né, de prefeito e de presidente da República. Você tem também eleições majoritárias de um único turno, no caso, para senadores. E a gente tem as eleições proporcionais, né, como se diz, que justamente são para os cargos do Legislativo, para deputado federal, deputado estadual e para vereador, evidentemente, no nível municipal. Ou seja, na verdade, mais importante do que a votação nominal de cada candidato, quando tomado individualmente, singularmente, é a votação do seu partido ou da sua coligação partidária. Ou seja, se calcula o chamado coeficiente eleitoral, que é o mínimo de cadeiras, o mínimo de votos que um partido ou coligação deve ter para conseguir ter, no mínimo, uma cadeira dentro da Câmara de Vereadores. Então, isso é mais dependente do número de votos do teu partido ou da tua coligação do que os votos individuais, né, de um determinado candidato a vereador ou a deputado. Então, quanto mais partidos na coligação, mais cadeiras estão disponíveis para Exatamente. Daí esse incentivo, digamos, propriamente eleitoral, dada as leis eleitorais às coligações.
Então é mais fácil, na verdade. Quanto mais partidos estiverem juntos numa coligação, é mais provável que mais candidatos vão ser eleitos a partir disso. Exatamente. Então. Isso cria também aquela figura do puxador de votos, ou seja, um candidato muito votado que consegue levar junto com ele, por conta dos votos sendo contados por partido e por coligação, para dentro da Câmara de Vereadores. Isso acontece bastante. Então essa escolha de apelidos e nomes engraçados, ela tem um certo apelo, né, para que se consiga mais votos para o partido? Exatamente. Imaginem, há uma profusão de candidatos, há uma profusão de partidos políticos, né, de coligações, um tempo mínimo para apresentação de propostas. Nós não temos uma tradição política de debate de ideias, de debate de projetos. Então, o que sobra? Como que, do ponto de vista do marketing, da apresentação pessoal, você vai se vender para o eleitor? Através de jingles, através de apelidos, através de, enfim, de piadas. Você precisa utilizar muito bem aqueles 10 segundos que você tem, aqueles 15 segundos que você tem, ou menos do que isso. E como é que funcionaria, por exemplo, a apresentação de propostas, né? A gente tem as diferentes áreas de atuação do prefeito, do governador, do presidente, cada um tem o seu trabalho. Sim. O legislativo pode-se dizer que é um setor assim, que as pessoas não entendem muito bem qual é a função. Eles tendem a achar que é justamente o voto por maioria, quanto mais votado, mais vai ser eleito, e não entendem muito bem. Como é que a gente poderia explicar facilmente qual que é a função dos cargos do legislativo? Como o próprio nome diz, a função básica é a produção de leis. Embora o Executivo também legisle, né, produza leis, o Presidente da República, por exemplo, emite as chamadas medidas provisórias, né, que, enfim, dão grande sustentação à aprovação da agenda do Presidente. Mas, então, a função básica é legislar, no caso do nível municipal, as leis municipais. Mas existe uma outra função tão importante quanto essa primeira, que é de produção legislativa, que é a fiscalização das contas públicas, a fiscalização do Poder Executivo. Então, enfim, uma das bases da democracia é a ideia de que nós não devemos concentrar todas as funções administrativas em um único poder. Daí a ideia de divisão dos poderes. Enfim, no mundo pré-revoluções burguesas, pré-revolução francesa, essas funções administrativas estavam todas concentradas em um único grupo, ou pior ainda, em um único indivíduo, digamos, o monarca absolutista. Então, a partir da doutrina da divisão dos três poderes, de Montesquieu, por exemplo, a gente especificou a função de cada grupo, de cada poder. Então, um legisla e fiscaliza, o outro, enfim, implementa, planeja e assim por diante. Enfim, provém os serviços públicos para a população, no caso do Poder Executivo. E como que é feita essa verificação do poder, essa fiscalização? Quais são os mecanismos que os vereadores têm para fiscalizar o prefeito, por exemplo? Bem, formalmente, a análise das contas do Executivo, né? A análise, por exemplo, da boa administração do orçamento. Afinal, é o Executivo que administra, por exemplo, a coleta de impostos, né, municipais, o IPTU, por exemplo. Então, será que esse IPTU, enfim, os recursos vindos do IPTU têm sido bem administrados, têm sido revertidos em serviços públicos de qualidade, sim ou não? Então, essa é a tarefa do vereador. Mas ela fica restrita apenas a esse tipo de verificação do Poder Executivo, ou ela também, existe uma outra função desempenhada pelo vereador dentro da Câmara? O vereador, como foi dito ali na matéria, ele cumpre essa função de mediação entre a figura do prefeito e a população em geral. Porque, enfim, o prefeito, por ser um único indivíduo, não pode a todo momento estar recebendo a população, não pode estar tão próximo da população quanto os vereadores. Então, o vereador cumpre a Câmara de Vereadores é uma espécie de porta de entrada, né, da população dentro do Estado, dentro da arena pública. Ele cumpre essa função bastante importante, que é uma função de mediação. Ele liga as duas áreas. Só que muitos vereadores são eleitos com bases eleitorais em bairros ou em regiões. Sim. É o Zezinho de tal região, sim, é o João de tal bairro. E como a gente tem que refletir, assim, mas ele é eleito para representar a cidade toda, não só o bairro. Exatamente. Como é que funciona, então? Não é uma contradição você ser eleito por uma região e você ter que defender a cidade inteira? Será que não está errado a pessoa usar como base eleitoral um bairro só, ou uma região? É um pouco inescapável que você se prenda a uma base espacial, a uma base corporativa, né? Os bancários, por exemplo, ou os professores municipais. Mas, de fato, formalmente, o vereador, assim como os deputados estaduais, os deputados federais, por exemplo, são representantes de toda a população. Mas na hora de angariar votos, na hora de angariar apoio, do ponto de vista logístico, é evidente que eles vão estabelecer certos currais eleitorais, como a gente chamava na época do coronelismo, o que, enfim, é parte do jogo político. É difícil fazer de maneira diferente. O que a gente não pode é, enfim,
fazer com que isso impeça uma representação uma visão mais ampla a respeito dos problemas da cidade como um todo, e não especificamente de um bairro ou de uma região. Mas, enfim, o que precisa existir é um pluralismo entre os vereadores, para que todos os interesses regionais de cada bairro estejam representados dentro da Câmara. E talvez essas coligações monstro, com 30 partidos não, mas com vários partidos, pode acabar incorrendo num problema, porque às vezes esses partidos representam apenas uma parcela da população. E conforme maior a coligação, com mais partidos, grande parte deles, né, que não tem aquela ideologia específica, que eles são mais partidos, assim, por estar lá, podem acabar incorrendo numa representação errônea da cidade, não é? Sim, sem dúvida, né? Por isso que a gente deve incentivar, a todo custo, uma maior aproximação entre os partidos políticos e a sociedade. Ou seja, que os partidos políticos tenham um maior enraizamento social, né? O que a gente vê são partidos que não possuem uma base social identificável, que nascem da política e para a política, das picuinhas da política, né? Os partidos fisiológicos, como a gente costuma dizer, que a única coisa que querem é um cargo, que o único interesse, enfim, entrar numa coligação, nem que seja para vender o seu tempo de TV para os demais partidos. E qual que é o acesso da pessoa física, né, dos eleitores, de modo geral, até a Câmara de Vereadores? Porque, de alguma forma, está faltando uma certa verificação desse trabalho, né? Como é que isso pode ser feito? Como é que nós podemos chegar até esse poder? Sim. O problema das democracias representativas, e essa é a nossa democracia, né, que é muito diferente do ideal democrático original, que nasce lá na Grécia Antiga, com a polis ateniense, em que democracia era sinônimo de população, do povo, do demos, né, como eles chamavam, reunidos numa assembleia, discutindo e participando diretamente do debate a respeito, enfim, dos rumos coletivos. Em democracias de grande escala, como a gente costuma dizer, e a nossa é uma democracia de grande escala, baseada no Estado Nacional, não mais com 2.000, 3.000 cidadãos, mas 5 milhões de cidadãos. Então, nós inventamos esse novo mecanismo de exercício do poder pela população, pelo demos, que é a representação. Então, um momento de participação previsto para a população, o momento em que nós governamos, digamos assim, é o momento da eleição. Tá? Então, a eleição é o mecanismo por excelência de exercício do poder pela população numa democracia representativa. Isso é insuficiente? Sem dúvida nenhuma, é insuficiente, embora as eleições sejam muito importantes na renovação da classe política. É uma frase clássica, se não me engano, do Balzac, o escritor francês, que dizia de maneira extremamente sarcástica que os políticos são como fraldas, eles devem ser trocados periodicamente, e pelo mesmo motivo. Inclusive. Então, as eleições cumprem essa função, elas renovam a classe política, né? Elas funcionam como uma sanção. Se você não cumpriu suas promessas de campanha, eu tenho a oportunidade de, no próximo pleito eleitoral, te trocar. Não votar mais e você não te reeleger. Então, a eleição cumpre esse papel muito importante, que é manter a responsividade da classe política perante a população. Que ela continue, de alguma forma, representando a população. Eu acho que a população, até com esses casos de corrupção que a gente teve recentemente na Câmara, fica confusa, porque, assim, se a Câmara de Vereadores está fiscalizando o prefeito, quem está fiscalizando a Câmara de Vereadores? Exatamente. Enfim, nós temos vários poderes cruzados que se fiscalizam mutuamente, né? Você tem o Poder Judiciário, você tem enfim, o Tribunal de Contas também exercendo essa função. A ideia básica é de que isso reside numa filosofia, numa visão a respeito da humanidade, que vem desde Hobbes, aquele filósofo escocês bastante famoso, né? Que ele dizia: a gente não pode confiar nos controles internos, na moralidade interna das pessoas. Então nós precisamos de controles externos, que nos limitem, que nos constranjam, que nos obriguem a sermos todos virtuosos. Um controle externo muito importante é esse controle cruzado entre os poderes, né? O Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Por isso a gente não pode ter um único grupo controlando todos esses poderes. É um grupo que fiscaliza a si mesmo. É claro que isso não vai dar certo. Todo mundo tem que ficar de olho em todo mundo para as coisas funcionem de modo correto. Da mesma maneira que colocar um partido só em todos não funcionaria também, né? Exatamente. Daí o grande problema dessas nomeações políticas, né? O governador nomeando, por exemplo, conselheiros para o Tribunal de Contas, uma instituição que deve fiscalizá-lo, a ele, o governador. Então isso é bastante problemático. Ok, Pedro, muito obrigado. Nossa conversa sobre a função do vereador vai ficar por aqui, mas a gente vai continuar conversando sobre responsabilidades. O que deveria fazer o prefeito depois de eleito? Mas também vamos conversar sobre uma outra responsabilidade, que é a do eleitor. Ele precisa ficar atento às promessas de campanha que muitas vezes não podem nem legalmente ser cumpridas.